de ler uns versículos no Velho Testamento, no livro de Reis, segundo a Reis. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. É uma história conhecida para os cristãos, e vamos ler alguns versículos. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este viesse a mim, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, uma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Até aí, tá bom. Pensando nesse homem, eu creio que esse homem, ele conseguiu ser tudo aquilo, ou pelo menos aquilo, que toda pessoa no mundo gostaria de ser. Nós vemos que ele era um chefe de exército, um grande homem diante do rei. Esse seu senhor aqui é o rei da Síria. Ele era uma pessoa de respeito, e por ele conseguiu as vitórias no seu país. Enfim, ele era um homem notável. Então ele tinha prosperidade no trabalho, prosperidade na sua vida popular. Obrigado. E ele tinha tudo, né? Um grande homem. Só que no final do versículo, do nosso capítulo, versículo 1, tem um porém, né? De tudo que ele era aqui, né? De todos as suas vantagens, né? O que ele era, no final do versículo tem uma vírgula e fala um porém. Porém, ele era o quê? Leproso. E podemos pensar que com tudo aquilo que ele tinha, que ele era, nós vemos aqui que com a quantidade de bens que ele foi lá para Israel, levando junto com ele prata e ouro, ele não tinha ninguém que ele pudesse... Ele não tinha ninguém que ele pudesse pagar para curar ele. Nós temos algo semelhante nos evangelhos de uma mulher também, que ela tinha um sangramento e que ela gastou todos os seus bens com médicos e não pôde ser curada. E ela vai ao Senhor e toca. Fazia 12 anos que ela sofria daquela enfermidade. Ela tocou no Senhor e ela sarou. E aqui esse homem, com todos os seus bens, com toda a tudo que ele era valoroso, como diz aqui, um homem valoroso, não tinha quem que ele pudesse recorrer. E eu estava pensando que é interessante, né? Que nessa ocasião, no versículo 2 aqui, que quando alguns de Israel foram levados cativos, foi levado cativo também uma menina. Não se diz aqui a idade dela, mas ainda era uma moça nova ainda, bem nova. E ela foi a mão de Deus ali na casa de Naamã, porque ela foi lá justamente, foi levado cativo e foi cair na casa dele para trabalhar para ele. E ela, com pena dele, né? Versículo 3, aí fala tomara, né? Mas ela está dizendo assim: quem me dera, né? Quem me dera que o meu senhor, né? Que o capitão, que o rei o capitão do exército, né? O Naamã, quem me dera que ele tivesse diante do profeta de Deus e ele seria curado. Era a voz de Deus para ele. E a esposa fala, e ele, puxa vida, eu vou atrás disso aí. E ele vai atrás do rei, do seu rei, né, do rei da Síria, e o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel e fala: estou mandando o meu servo aí, no capitão, então cura ele. Mandou um monte de presentes. Nada mais claro, né, do que
o rei de Israel pegar aquela carta e falar, bom, esse homem quer guerra comigo, porque como é que eu vou curar esse homem aqui? Ele está buscando um pretexto para a guerra, é isso que ele está fazendo. Ele está me provocando, né? Porque eu sabe que eu não vou fazer isso. Me rasgou as suas vestes. Mas o profeta falou, manda ele vir aqui. Não rasgue o rei as suas vestes, manda ele vir aqui, porque existe Deus em Israel. Existe um profeta de Deus. Então, nós vemos ele agora encaminhando para a casa de Eliseu, com toda aquela comitiva que foi para o rei de Israel, agora se dirigiram para a casa de Eliseu. Chegando lá, Eliseu fala para o seu servo, vai, fala para Naamã mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele saiu e falou, ó, o profeta fala isso. E é interessante que ele estava pensando, bom, eu vou chegar lá, quando ele estava indo, vou chegar lá, o profeta vai sair da casa dele, vai pôr a mão na lepra, vai invocar Deus e vai fazer toda essa solenidade e eu vou ficar curado. Ele nem saiu de lá de dentro, nem saiu de lá, mandou recado para que eu fosse no Jordão, mergulhar lá. E daí ele pega e vai embora indignado. O que é isso para nós? O que é isso que está na Bíblia, que é um fato que aconteceu, né? Essas pessoas existiam, é um fato que aconteceu, o que é isso para nós? Aqui nós estamos encontrando um homem leproso. Lepra, aqui, não tinha cura. Até hoje, inclusive, certos tipos de lepra ainda ela é difícil de se tratar. Mas nessa época, um leproso não tinha cura. E a lepra, até nos evangelhos, nós encontramos a lepra também ali, tendo o seu lugar com uma coisa má. E isso para nós é uma figura do quê? É uma figura do pecado. O homem, por mais bem-sucedido, por mais alto que ele seja, mais valoroso que ele seja, todos eles, ou seja, os inferiores também, né? Todos eles, todos nós, né? Temos uma vírgula escrito assim, mas pecador. Essa lepra é um pecado. É um pecado que não tem cura. Não existe cura para isso. Nós estamos vendo aqui, ó, que esse homem, tudo que ele tinha, não tinha cura. Miserável, né? Com tudo a sua prosperidade, ele sofria com aquela enfermidade. E assim é o homem, né? Cada pessoa. Nós somos por natureza, né? Pecadores. O pecado não é uma coisa que chega a nós depois de um tempo que nós vamos vivendo, aí o pecado chega a nós e bate na porta, aí nós somos contaminados. Não é isso. O pecado vem de dentro, né? As crianças, né? Uma criança nasce, ai que bonitinho, que lindinho, ai, parece com o pai, parece com a mãe, coisa e tal, bonitinho. Sabe o que é? Ali, um pecador. Só basta dar o tempo para ele fazer o quê? Ele dá o fruto daquilo que ele é o pecador. Ele vai pecar. Né? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pelo contrário, né? Nós estamos dando o fruto daquilo que nós somos, pecadores. Então, se naturalmente dizendo, cada planta, né, ela vai dar o fruto de acordo com aquilo que ela é. Né? Uma laranjeira, ela vai dar o quê? Manga? Não, ela vai dar laranja. E assim é o pecador. Ele vai pecar. Não precisa nem fazer força para pecar, ele peca. É espontâneo, né? Ele dá o fruto dele.
Então esse homem aqui, ele estava buscando solução para isso. Então o que ele fez? Veio com essa comitiva, né, de pessoas, de bens, para tentar fazer o quê? Comprar. Ele queria comprar a cura dele. Meu querido, somente Deus pode curar a lepra. Somente Deus pode dar perdão de pecados. Como? Passando por cima? Será que Deus passa por cima de pecado? Quando a palavra de Deus fala que nós somos, que uma pessoa pode ser perdoado, por quê? Porque Deus vai fazer vista grossa? Você vai lá e fala assim, Deus, por favor, faz vista grossa. É isso? Não, Deus não perdoa pecado. Tá? Deus não perdoa pecado. Então nós temos uma história maravilhosa do socorro de Deus para o pecador. Como? O Senhor Jesus veio a esse mundo para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Nós devemos entender que essa pessoa que nasceu aqui nesse mundo, por Maria, pela Virgem Maria, ele veio da glória, ele veio do alto. A maravilha, né, da pessoa, da manifestação de Cristo nesse mundo, não era mais uma criança, não era mais um homem nascendo nesse mundo, como acontece sempre, né? As pessoas vão nascendo, passam a existir, né? E vão nascendo, são gerados pelos seus pais e nascem, mas aqui nós estamos encontrando na pessoa de Jesus. Vamos ler um versículo em Lucas, da anunciação do nascimento do Senhor para Maria, quando o Gabriel fala com Maria. Capítulo 1, né, de Lucas, Lucas 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o homem, ou varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, outra versão fala, o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O ente santo que de ti há de nascer. Ou seja, aquele que ia nascer era o santo de Deus, e que ele não era alguém que estava sendo nascido ali naquele momento, estava sendo gerado naquele momento. Ele estava vindo ao mundo, né? Era Deus vindo, por isso chama Emmanuel, era Deus vindo ao mundo. Vocês lembram que um versículo de Mateus capítulo 1, Mateus 1, ó. Pegar nessa outra versão aqui para poder localizar. Mateus 2, capítulo 2 de Mateus. Quando os magos vão a Jerusalém para consultar acerca do recém-nascido, o filho de Davi,
E eles vão onde? Eles vão a Herodes, para perguntar onde é que está esse rei que nasceu. Então Herodes reúne os principais. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. E congregados, Herodes, no versículo 3, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os principais dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, nessa previsão, ele ia nascer em Belém, porque foi dito pelo profeta. E tu, Belém, ele fala da profecia. Eles falam ali, os escribas e tudo mais. Mas eu gostaria de ler esse versículo aqui, no livro de Miqueias. Porque ele cita uma profecia de Miqueias, capítulo 5, livro de Miqueias. Miqueias depois de Jonas, antes de Naum. Miqueias, capítulo 5. Acharam, hein? Miqueias, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 5, versículo 2. Ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que maravilha! Ele estava falando do Cristo, do Messias. As origens dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aquela pessoa que ia nascer ali, que ia nascer no ventre de Maria, era Deus vindo ao mundo, Deus se fazendo carne aqui, é Deus encarnado. Não era mais um homem nascendo nesse mundo, não. Era Deus vindo ao mundo por amor de nós, pecadores. Deus vindo aqui, se fazendo homem, nascendo no ventre daquela virgem. Por que virgem? Porque ele não foi concebido pela vontade de homem algum, gerado por homem, e sim gerado de Deus. E aqui estava Deus feito homem e se fazendo homem para nunca mais deixar de ser. E ele veio aqui em uma vida que ele podia e pôde e fez ir para a cruz do Calvário. Não foi um acidente, como muitos falam, ai coitado, foi para a cruz, porque ele foi à cruz realmente rejeitado nesse mundo, mas ele foi à cruz por amor de você, por amor de mim. A lepra que nós estamos encontrando ali no Naamã, que é a nossa lepra, que é o pecado, só podia ser curada por esse homem, Senhor Jesus. Por isso que aquela mulher que eu citei, que fala nos evangelhos, ela com o seu problema de saúde, ela foi lá e tocou nele, e ela sarou imediatamente. Por quê? Porque realmente ele era a cura. Aliás, o Senhor, quando esteve aqui nesse mundo, todos que se chegavam a ele eram beneficiados. Não é verdade? Todos chegavam a ele, não importa a doença.
eram curados, até mortos, ressuscitados, trazendo de volta a vida outra vez. Se esse mundo tivesse recebido o Senhor Jesus, toda essa desgraça, né, cessaria. Nós vemos que hoje um hospital, por exemplo, o hospital é um monumento que um dia nós rejeitamos ao Cristo. O Senhor Jesus foi rejeitado um dia, que esse que podia curar todas as enfermidades, nós rejeitamos ele. E o que ficou? Ficou aí os hospitais, os cemitérios, os ladrões, a corrupção. Por quê? Trocado a troco de Barrabás e, enfim, tudo isso aí que é o mundo está aí. Mas ele foi à cruz para tratar de algo muito mais da profundeza do que apenas, se é que posso dizer apenas, curar as nossas enfermidades físicas. Ele veio para tratar desse problema que está cada um de nós, temos em nós essa doença que se chama pecado, que nos coloca à parte de Deus, longe de Deus. E ele veio para receber o castigo que nós merecemos por causa do pecado. O juízo de Deus, que é contra o pecado, contra o pecador, se não tiver cura, o homem um dia, ele vai ter que ser apresentado diante do próprio Senhor Jesus, no juízo final, para dar conta dos seus pecados. Por quê? Porque ele não está aceitando a solução do qual está sendo apresentado pelo Evangelho hoje, que Cristo, Senhor Jesus, esse homem aqui que veio da glória, aqui nesse mundo, se fez homem, foi para a cruz, para receber o castigo que eu merecia, que nós merecíamos. Ele ficou na cruz. O Senhor Jesus ficou 6 horas na cruz. Foi crucificado 9 horas da manhã e ficou até as 3 da tarde. As 3 primeiras horas, ele ficou sofrendo o escárnio dos homens. E quando deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E nesse tempo foi que ele recebeu o castigo de Deus que nós merecíamos. O Senhor Jesus, na sua perfeição, ele pôde ser o Cordeiro de Deus para salvar-nos. O irmão falava há pouco sobre os cordeiros, né, as ofertas que eram feitas para a expiação do pecado no Velho Testamento. E nós vemos que as ofertas, na realidade, eram feitas, como nós vemos em Hebreus, eram feitas para comemoração de pecado. Ou seja, ele apresentava a oferta, só que daí o dia seguinte ele pecava outra vez, tinha que levar a oferta outra vez. E o seu sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá e apresentava e fazia, como diz no capítulo 10 de Hebreus, versículo 3, ele fazia comemoração do pecado. Ele estava dizendo o que com aquela oferta? Que o pecado ainda está aí e precisa de solução. Então o Senhor Jesus veio para uma vez, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre todos os que são santificados. Então, esse Naamã chegou lá e o recado de Eliseu para ele falou: vai no Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes e será limpo. E o Jordão é uma figura ali para nós
da morte de Cristo, era mergulhar no rio da morte. Mas ele ficou indignado, por quê? Porque primeiro que ele chegou com aquele monte de bens e o homem nem saiu da casa dele. Por quê? Como estou dizendo, salvação de Deus não está à venda. Não se compra como muitos homens apresentam hoje, né, dentro do cristianismo, a venda de salvação. Isso não existe, gente, biblicamente. Não é verdade? Deus não está vendendo salvação. Deus não está barganhando nada. A salvação de Deus é por graça. E isso é dado. Né? A pessoa quer comprar, mas Deus está dando, Ele não está. Só que tem um detalhe. É o reconhecimento do que Deus está dizendo sobre mim. Por isso que o homem não aceita. Mas é tão fácil. Sim, tão fácil para nós, né? Para mim é fácil. Mas custou a morte do Senhor Jesus. Custou essa obra de expiação que Ele fez na cruz do Calvário. Todo o juízo de Deus, Ele sofreu por mim. Ou seja, a minha conta que eu devia foi perdoada? Não, foi paga. Né? Alguém pagou a minha conta. Ou, né, o dono da conta não falou assim, vamos, deixa quieto. Não, foi pago. Né? Então, nosso escrito de dívida foi cancelado porque o Senhor Jesus pagou por nós. Então, esse Naamã, uma das coisas que ele ficou indignado foi isso. E ainda falou, vai lá no Jordão. E ele fala no nosso capítulo, mas porventura não é o rio Farfar, o rio como é que chama o outro rio? Abana e Farfar não são melhores do que o rio Jordão? De todas as águas de Israel? O que é isso? É o pensamento humano de achar que a salvação é por grandes coisas, é fazer algo, e foi embora indignado. No entanto, um da sua guarda falou para ele, mas se o profeta tivesse falado alguma coisa difícil para o senhor fazer, o senhor não ia fazer? Eu ia. Então, ele está falando que é para você no Jordão, vai lá e mergulha 7 vezes. Então, ele vai e mergulha 7 vezes e a sua carne ficou como um menino. Sabe o que é isso? Para ele lá, ele ficou restaurado, a pele dele voltou como uma criança. Ficou rejuvenescido, né? A lepra sumiu tudo. O que é isso para nós? Novo nascimento. Salvação não é você melhorar, porque você não vai melhorar. Não é você melhorar. Eu vou entrar numa igreja agora e vou virar crente e agora vou melhorar. Eu fumava, não vou fumar mais. Eu não vou. É isso que é. Virou crente. É isso que é ser salvo? Ser salvo é você novo nascimento. É você ver que você é um pecador perdido, que não existe pagamento ou cura para a sua doença. E você olhar para Deus e falar, e agora? Cristo é o meu Salvador. Por isso que o Senhor Jesus, Ele tem o nome de Salvador. Salvador do quê? Meu Salvador. Eu posso dizer, Ele é meu Salvador. Porque eu criei que eu não tinha nada que eu pudesse fazer para me salvar. Ele me salvou. A salvação é de Deus. É Deus para o homem, não o homem para Deus. Quem efetua a salvação é Deus. E uma vez que você vê em Cristo o seu Salvador, você vai ver como tudo realmente vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Como esse homem aqui, ele saiu do Rio Jordão como uma criança, pele como uma criança. O que é isso? Falando outra vez,
Novo nascimento. Uma criança jogou. Então, o que você precisa, né, que nós precisamos, que qualquer homem, né, qualquer pessoa, está precisando o quê? De salvação. E Cristo fez essa obra por nós. Então, esse homem que nós estamos vendo aqui, né, de Miqueias, vindo a esse mundo, é Deus vindo a esse mundo para efetuar essa bendita salvação tão necessária. Por quê? Por nós mesmos, nada. Esse homem deu a sua vida por nós na cruz, morreu ali, depois das 3 horas, ele dá a sua vida para colocar fim, por isso que eu digo é novo nascimento, porque ele colocou fim à existência do homem diante de Deus. Vamos ler um versículo falando desse assunto. Dá tempo. Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é a primeiro espiritual, senão o natural, né? Seria melhor, né? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Versículo 45, ele fala de Adão, que foi o primeiro homem, aquele que, por ele, isso nós vemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por ele entrou o pecado no mundo, ou seja, o pecado entrou na raça adâmica, por ele entrou o pecado, porque ele fez algo que ele não era para ter feito. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. E o pecado entrou e todos pecaram. Esse é o primeiro Adão. Versículo 45. Um homem que foi feito alma vivente, aquele que Deus fez ele conhecedor, né, de Deus, não era um ignorante, né? Adão não era um ignorante. Adão era um homem que Deus teceu ele do pó da terra, assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. O único ser nesse mundo que Deus soprou o fôlego de vida foi o homem. Porque ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele era representante de Deus. Era ele que era o cabeça de toda a criação aqui. E ele desobedeceu a Deus. E caiu. E nós caímos junto. Só que nós vemos que ele fala de quem? Do segundo Adão, versículo 45. O primeiro homem, Adão. E depois ele fala, o segundo Adão, não. O último Adão. Não é isso? Versículo 45. O último Adão. Por que o último Adão? Porque Cristo veio justamente para colocar fim à existência desse homem caído. Então, por isso que eu digo que salvação, crer, é muito mais do que você querer mudar. É muito mais do que você querer mudar. Você querer mudar a sua vida para ficar melhor, para se achegar a Deus. Isso não tem. Isso é religião. Religião não funciona. É religião humana, quero dizer, né?
Agora, a salvação de Deus, o que é? É você saber que Cristo colocou fim a essa existência. Só que nós vemos que Ele não ficou na morte, como diz. Ele ficou essas horas na cruz, e as 3 últimas horas, falando outra vez, as últimas horas, foi onde Ele padeceu o juízo de Deus aqui em vida. E quando Ele consuma a obra, Ele dá a vida dele, só que Ele não fica na morte. Ele é ressuscitado ao 3º dia, conforme Ele já havia dito. E essa ressurreição, o mundo não viu. O mundo, a última vez que viu o Senhor Jesus, foi lá na cruz. Não é verdade? O mundo, a última vez que viu a Cristo, foi na cruz. A sua ressurreição, ou na sua ressurreição, somente os seus discípulos ouviram, o mundo não viu. E ele se apresentou durante 40 dias e subiu e foi para a glória. Nós temos um homem hoje na glória, fazendo o quê? Dando salvação, plena salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Salvo do quê? Da sua eternidade. Porque pense bem, aonde você estará 1 minuto depois que você deixar esse mundo? Não é verdade? Pense bem, você com essa doença que você está aqui, se você morrer, pense onde você estará 1 minuto depois que você sair daqui. Todos os seus bens, toda a sua fama, tudo que você teve, não tem valor nenhum. Do jeito que você vê esse mundo, é do jeito que você vai sair. Agora, uma grande coisa você pode pôr diferença na sua vida. Se você crê hoje, o seu destino eterno é mudado. E você tem que fazer isso hoje, aqui, em vida. Não é aquela história não, que mais um engano, né? Um dia lá a gente vê lá o que vai dar. Não pense isso não. Você tem que hoje resolver essa questão com Deus. É com Deus que você tem que resolver, não é aparentemente entre homens. É com Deus. E Deus está dando, né? Deus está dando a salvação por graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Não é isso? Essa é a palavra de Deus. Eu gostaria de ler mais um versículo. Quase nosso horário já. Da sua urgência, ou seja, da nossa urgência, em Eclesiastes, Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E agora, presta atenção. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Será que Deus está preocupado com que lado que a árvore vai cair? A árvore que está ali? Falando de você. Você é responsável diante de Deus enquanto você está vivo. Porque um dia a árvore vai cair. Ou seja, um dia você vai deixar esse mundo. Por isso que eu estou falando. Você, uma hora, você vai tombar. A árvore vai cair. Qualquer um de nós. Só que
Até aqui ele está falando que a árvore pode cair para o sul ou para o norte, mas no lado que ela cair, aí ela vai ficar. Ou seja, a sua eternidade, ou seja, a sua eternidade com Deus ou sem Deus, é aqui que você tem que resolver, enquanto você está em pé. Porque na hora que você cair, no lado que você cair, aí você vai ficar. Houve um homem no Evangelho, nos Evangelhos, né, no Evangelho de Lucas principalmente, dizendo dele, um homem rico, vivia regaladamente, e tinha um pobre que jazia à sua porta, chamado Lázaro. Os dois morreram. E quando esse homem rico se deu conta, ele estava em tormento. E é lá no seu diálogo, né, após a morte, disse assim: mas manda avisar, porque eu tenho 5 irmãos, manda avisar eles para que eles não venham com esse lugar de tormento que estou. Foi dito, porque ele era judeu, foi dito a ele: eles têm a lei e os profetas, ouçam. Ou seja, eles tinham a palavra de Deus, que eles tinham que atentar a ela. E assim está a palavra de Deus para nós hoje. Você tem que atentar o que Deus está falando. Não é o que você acha de si mesmo, é o que Deus acha. E sabe o que Deus fala de nós? Você é um pecador. Todos pecaram, diz a palavra. Todos pecaram. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Esse é outro lado, né? Porque existe esse terrível lado, que é o salário do pecado. Né? Isso nós estamos falando de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Não é isso? O salário do pecado é a morte, ou seja, a sua doença vai te conduzir à morte. E essa morte não é morrer somente físico, é a morte de perdição eterna. Mas esse versículo não termina aí. Aí tem o mas de Deus. Mas, falando outra vez, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. É o lado de Deus dando salvação a um pecador perdido como qualquer um. Então esse evangelho, né, da graça, nós vemos que é Deus dando salvação pela graça por Cristo Jesus, para que você possa ser curado dessa terrível doença chamada pecado. Podemos orar? Nosso horário já. Deus abençoe a sua palavra e pense nisso. A árvore está em pé e o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo.